Quero saudar a você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul. Eu quero estar pensando com você, meditando com você, o texto que está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, desse versículo 5 até ao 10. Na minha versão, esse texto diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu fico deslumbrado com a dinâmica da didática de Deus. O apóstolo João, por exemplo, da forma como ele foi inspirado pelo Espírito Santo, nos dá esse pensamento como correto. Ao olharmos para o que João escreveu no seu Evangelho, vemos que João está apresentando Jesus Cristo a quem não é convertido, especialmente quando ele cita o capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para as cartas que ele escreveu, e foram 3, João está se dirigindo aos crentes, aos salvos, aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. E faz também um alerta para que tomem cuidado com os falsos mestres, que trazem falsas doutrinas, e recomenda de uma forma bem eficaz sobre o amor, ou de uma forma bem enfaticamente, uma forma bem enfática, que o amor de Deus que nós temos, devemos também estender isto àqueles que estão dentro do nosso convívio. O amor que os irmãos devem ter entre si. E como clímax apresenta o livro de Apocalipse, falando sobre a vitória de Jesus Cristo, mas também alertando sobre o justo juízo de Deus. Eu gostaria que você pensasse comigo dentro de uma forma que nós podemos então estar pensando juntos. Purificação através da confissão. Gostaria também de estar colocando uma pergunta para que você pudesse, no decorrer do nosso pensamento, estar vendo a sua resposta. Por que a confissão de pecados traz purificação? A confissão de pecados traz purificação por 3 motivos. Poderíamos pensar em vários outros, mas vamos nos fixar em 3 motivos. O primeiro desses motivos é porque nós pecamos. Simples assim. Porque nós pecamos. Porque somos pecadores e nós nascemos com o DNA do pecado. A palavra de Deus é bem clara, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
e que o salário do pecado é a morte. Nós erramos o alvo, nós transgredimos a lei. Não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. João faz uma declaração no versículo 5 de que Deus é luz e nele não existe treva alguma. E se por acaso eu afirmar que tenho comunhão com ele, mas vivo pecando, estou mentindo. E se eu estou mentindo, estou pecando. E o pai da mentira é o diabo. No texto lido, encontramos duas afirmações contundentes a esse respeito. No versículo 8, na parte A, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. O que é mais grave é o que está anotado no versículo 10, que registra: se dissermos que não temos cometido pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. A confissão de pecado traz purificação por 3 motivos. Já vimos que é porque nós pecamos. O segundo motivo, porque Deus ordenou. Quando lemos o final do versículo 7, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, é como se encontrasse escondido nesse versículo essa ordem. E o que acontece quando confessamos nossos pecados? A palavra de Deus diz que somos perdoados, somos purificados. No versículo 9, nos dá essa certeza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus faz com os nossos pecados quando confessamos? Eu mesmo, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Outra coisa é que ele desfaz as nossas transgressões como a névoa e os nossos pecados como a nuvem, levando-nos, para mim ou para ele, porque eu te remi. Também Isaías, capítulo 44, versículo 22. Se existe uma ordenança, se ficamos sabendo o que acontece quando confessamos, então a quem devemos confessar? O versículo 9 continua a deixar bem claro essa expressão. Na expressão, ele é fiel e justo. Quem é esse fiel e justo? É o Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus mesmo falou que eu e o Pai somos um. Então ele pode perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas está registrado a cura de um paralítico em Cafarnaum, que foi levado por 4 homens. Foi colocado através de um buraco diante de Jesus Cristo. E Jesus, ao curar aquele homem, diz: perdoado estão os teus pecados. Algumas pessoas estavam lá até retrucaram, mas Jesus disse: o que é mais fácil falar? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? E como ele é Deus, ele disse ao homem: eu te ordeno, levanta-te, pega a sua cama e vai para a sua casa. A confissão de pecados traz purificação. Nós já vimos que traz purificação, porque temos que pedir perdão, porque nós pecamos. Traz purificação porque ele ordenou que nós confessássemos os nossos pecados, que trazia
purificação. E nós temos agora o terceiro motivo para nós sermos purificados. Para quem a confissão traz libertação? Para o pecador. No versículo 9, na parte B, encontramos escrito: nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa expressão, ela nos remete a você e a mim. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. A sua confissão dá início a um processo de reversão do que acontece por causa do pecado. Se o pecado leva à morte, essa confissão, se chegar a Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, reverte tudo aquilo, nos leva para a vida e vida eterna. O ato de confessar a Deus nossos pecados não significa que Ele saberá dos nossos pecados apenas depois de confessarmos, porque Deus sabe tudo e sobre tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. A confissão serve para que você se refaça e para que o seu coração seja curado. E a graça do Senhor resplandeça sobre você. As pessoas que confessam encontram misericórdia e poder ilimitado de Deus. Uma oração de confissão genuína e verdadeira aproxima-nos de Deus e da sua palavra. A oração de confissão permite você a se aproximar mais e mais de Deus e, consequentemente, ter mais fome e sede da sua palavra. Não existe a mínima possibilidade de você se tornar íntimo de Deus sem confessar as coisas que Ele condena através da sua palavra. Não há risco em confessar os pecados. O risco é não confessar. Quem acha que pode viver uma vida cristã sem confessar pecados está completamente enganado. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos que somos frágeis e míseros pecadores e passamos a reconhecer quem Deus é. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, gracioso e restaurador. A confissão de pecados é um mandamento, mas também é um pré-requisito para receber o perdão de Deus. Do ponto de vista espiritual, a confissão proporciona a libertação da culpa e da acusação, permitindo que a pessoa exerça todo o seu potencial, tanto em sua vida pessoal, quanto ao seu serviço a Deus. Para a pessoa que confessa, traz alívio e paz, mas além disso, liberta a pessoa de qualquer laço espiritual estranho, pois uma vez que confessamos nosso pecado, já não somos mais refém daquele que nos acusa, o diabo. Você crê nisso? Então esteja disposto a confessar os seus pecados. Abra seu coração, sem medo. Ele é fiel e justo para te perdoar. Deus deu um alvo para as nossas vidas. Sede santos, porque eu sou santo. Lembrando que devemos confessar, porque pecamos, porque Deus ordenou, e para sermos purificados. E a confissão do Senhor traz purificação. Que Deus contemple a você com a sua graça e a sua paz, que excede a todo entendimento. Deus o abençoe.